Olá, nesta segunda parte da conversa com Pedro Carneiro, professor no University College London, sobre políticas na educação, começámos por falar de outra investigação do Pedro, esta sobre o impacto dos professores. Esta investigação estuda o impacto que têm os professores no futuro daquelas crianças e também como é que nós podemos medir, como é que nós podemos distinguir um bom professor de um professor, enfim, menos bom. Isto levou-nos a outro tema, um tema às vezes controverso, que é até que ponto é que nós devemos fazer resultar a avaliação dos professores do impacto que eles têm medido por testes dos alunos, por determinadas maneiras de avaliar a performance dos alunos. É um tema controverso, mas onde, na verdade, a investigação é bastante contundente. Falamos também de outra investigação do Pedro sobre o impacto da educação, mas neste caso não tanto no desempenho académico, mas mais em aspectos não cognitivos e mais comportamentais. Um estudo no Brasil muito interessante, sobretudo pelos resultados diferentes que teve entre rapazes e raparigas. E no final, o Pedro partilhou uma ideia que para mim foi talvez o principal momento desta conversa. Ele propõe que, tal como nós temos no caso da medicina, no caso dos medicamentos, devíamos ter para as políticas públicas nesta área uma espécie de Infarmed que regulamentasse a maneira como são testadas diferentes medidas e nos permite perceber exatamente cirurgicamente o que é que funciona, o que é que não funciona e depois, obviamente, implementar o que funciona. Segundo ele, é algo que falta nesta área onde a investigação já tem avançado muito, mas falta depois este maior rigor na ponte entre as conclusões da investigação e aquilo que pode ser aplicado na prática. É uma ótima ideia, espero que alguém desse lado, com possibilidade de a pôr em prática, esteja a ouvir. Voltamos a ver-nos em setembro. Boas férias para todos, se for o caso. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro, tu tens outra área de investigação que eu acho muito interessante, que é sobre os professores e sobre a escola especificamente. As escolas, ou enfim, na maior parte dos casos estamos a falar do pré-escolar. Por exemplo, tu tens um paper muito, muito interessante que de novo parte de uma experiência natural, né? Esta no Equador, que vos permitiu perceber qual era o impacto da qualidade dos professores nos resultados dos alunos, ou seja, no desenvolvimento de competências. Porquê é que isto é interessante? Porque um dos desafios desta área, por exemplo, tu dizes, e eu que sou pai, muitas vezes surge esta discussão. Sei lá, a pessoa diz, aquela escola é muito boa, porque os miúdos são assim assado ou porque tiveram este resultado e aquele, não é? Certo, mas é difícil saber se é a escola que é boa ou são os alunos por exemplo, de famílias com melhores condições que vão parar àquela escola e se calhar a escola até é absolutamente mediana, não é? E vocês com esta experiência natural, em que, segundo o que eu percebo, as educadoras eram, eu estou a dizer no feminino, porque são quase sempre educadoras, eram atribuídas aleatoriamente aos miúdos, vocês conseguiram destrinçar este viés de seleção e perceber se havia de facto um efeito da qualidade dos professores ou da qualidade dos educadores nas crianças, não é? Sim, realmente esse artigo, para falar a verdade, é na escola primária, no Equador. Na primária, boa. A experiência foi feita durante a primária toda. Ou seja, na escola primária do Equador são os primeiros 7 anos de escolaridade e em cada ano, houve umas crianças que entraram nas escolas primárias em 2011 e essas crianças, coitadas, entre 2011 e 2018 foram alocadas a aulas de uma maneira aleatória e recebiam o professor de forma aleatória, porque no Equador não se mantém o professor durante toda a escola primária, vai sempre mudando. Tem o professor da pré-primária, da primeira classe, segunda classe. Mas o que acontecia aí é que o professor era atribuído de forma aleatória. E as famílias não tinham controle nenhum. Não tinham controle nenhum, porque o estudo foi feito com uma instituição chamada Inter-American Development Bank, que tinha um contacto muito próximo com o Ministério da Educação e que convenceu o Ministério da Educação que este estudo era muito importante, e o Ministério da Educação foi muito, muito exigente com a escola e disseram, olha, mesmo se a família for aí chatear, vocês não podem mudar as crianças de sala. E o que nos permitiu ver, olha, nós tínhamos os professores e havia o professor A e o professor B,
por exemplo, numa escola que tinha 2 salas para a primeira classe, tinha o professor A e o professor B, e nós conseguíamos ver assim qual era o impacto de ter o professor A e o professor B. E havia um professor que era muito melhor, tinha resultados muito melhores ao fim do ano do que o outro professor. Então, uma maneira de identificar a qualidade é um bocadinho tautológica. Olha, se este professor no final do ano atingiu muito melhores resultados que o outro professor com os mesmos alunos, e na média este professor deve ser muito melhor. Nós conseguimos quantificar. E depois nós conseguíamos ver, olha, há outras medidas de qualidade de professor que confirmem isto. E, assim, nós filmámos os professores a darem aulas e nós víamos, olha, realmente este professor nos filmes parece que faz melhor trabalho, porque há umas pessoas que percebem de pedagogia e que olhavam para os filmes e diziam, olha, este professor é bom, este professor é mau. Há formas rigorosas de fazer isso. Há protocolos. Protocolos. Agora, cada vez mais, a minha experiência é poder-se fazer isso com a inteligência artificial. Ensinar a inteligência artificial, olhar para vídeos e classificar a qualidade dos professores. Mas na altura foram humanos que olharam para vídeos e tinham um protocolo. Olha, o professor dá feedback aos alunos, o professor grita com eles, o professor está a ler o jornal, etc, etc. E ter um professor melhor fazia diferença no resultado. No resultado dos então, mas alunos. espera, vamos por partes. Quais foram os resultados que vocês mediram? E quando? E em que fase é que era? Era no final da primária? Não, nós medíamos resultados no final de cada ano da primária. E no final de cada ano da primária nós tínhamos os testes em matemática e, naquele caso, em espanhol. E nós víamos que havia um professor sempre sistematicamente melhor que o outro em cada escola. E nós conseguíamos quantificar quanto melhor era. E depois aí é que entrava essa medida do que os professores faziam em aula. Sim. E vocês podiam avaliar a relação entre essas medidas do comportamento do professor em aula e os resultados. E perceber porque é que os melhores eram melhores, no fundo. Tentar perceber. Depois explicava um bocadinho, não explicava tantos como nós pensávamos. E os professores melhores não só melhoravam matemática e espanhol, melhoravam, por exemplo, memória, a capacidade de atenção, autocontrole, outras capacidades que às vezes não são coisas ensinadas no currículo, mas que fazem imensa diferença para a vida das crianças. Agora, estes estudos as pessoas usam de 2 maneiras. Uma é tentar identificar o que nós conseguimos ver o que é que neste professor faz com que ele seja bom ou mau. Mas há países, nos Estados Unidos, em que eles nem sequer vão... Eles usam este estudo mesmo a pagar professores. Este tipo de avaliações. Por exemplo, eles que têm dados administrativos muito grandes e calculam, mesmo sem os alunos serem autorizados, eles convenceram-se que... Não, mas não tem... Esse aqui foi feito por investigadores muito bons, que convenceram-se que se nós controlarmos pelos resultados dos alunos do ano anterior, é como se fôssemos a autorizar os professores. Se nós olharmos só para o crescimento dos resultados em matemática, o que se chama valor acrescentado, não é? É quase tão bom como aleatorizar os professores. Então, nós podemos usar estas medidas para avaliar professores. Um professor em que este ano os resultados cresceram muito é um professor bom. Então merece receber um bónus. Um outro professor, se calhar, merece ir para a lista ali, se calhar damos-lhe mais um ano, mas se não melhorar, vai para a rua no ano a seguir. E há vários estados nos Estados Unidos que incorporam estas medidas para retenção, pagamento e despedimento de professores. Não é a única medida, obviamente, vai num pacote com outras medidas de avaliação de professores, mas é uma medida bastante importante. Sim, e eu acho que nós devíamos ter isso cá, embora tenha algumas limitações. Não é? Primeiro, pressupõe que isso para funcionar bem, tem que a qualidade média da turma não pode mudar. E depois tens que ter uma amostra suficientemente grande, não é? Não podes ter variações espúrias. Não é? Não, o que permite fazer isto nos Estados Unidos, durante muitos anos, pelo menos no ensino primário, desde a 3ª classe, os alunos são testados anualmente, até quase ao 8º ano, não é? No 8º ano já não faz muita diferença porque já se tem muitos professores ao mesmo tempo, mas até pelo menos ao fim da escola primária só se tem um professor. Então, os alunos são testados anualmente e consegue-se ver o crescimento de cada aluno. E os professores estão no sistema durante imensos anos. Então, ao fim de imensos anos, têm imensos alunos. A amostra para cada professor é muito grande. Ao fim de vários anos. Eu digo de um ano para o outro. Mas mesmo de um ano para o outro, os professores têm 20 alunos. 20 alunos não é muito mau para estimar uma média. Vou dar um exemplo. Isto pode não ser verdade, mas uma vez estava a falar disto com
com uma pessoa que eu conheço que participou num workshop meu de pensamento crítico, e acho que esta conversa veio a propósito de estarmos a falar da regressão para a média, não é? Enfim, para quem nos está a ouvir, quando o processo tem alguma aleatoriedade, se ele se deslocar da média por um efeito aleatório, no dia seguinte ou no ano seguinte ele tenderá a convergir para a média, não é? Ficar mais próximo da média. E ela estava a dizer que isso era uma coisa que penalizava muito os professores, porque um professor que tivesse um resultado bom, ou seja, acima do que seria a média, a tendência para ele num ano, depois, no ano a seguir, tenderia a ter um resultado pior. Não é? E, portanto, a escola ia estar atenta ao resultado do ano seguinte, quando, na verdade, o resultado seguinte tenderia a ser pior, porque há sempre se a turma não for muito grande, há aqui um efeito aleatório que pode gerar aqui uma volatilidade que depois... Isso aí é como, por exemplo, eu sou vendedor de imobiliário, é a mesma coisa. Há sempre flutuações, pode chamar espúrias, mas há flutuações. Olha, este ano tive azar, tive um aluno, olha, estrambulhou-me todo. Se calhar no ano a seguinte, olha, teve um gênio que aumenta-me aqui a média para cima. Desde que as escolas sejam razoáveis e não vou despedir no ano que você teve azar. Certo, sim, não é? Eu acho que aquilo na média... E se a pessoa estiver lá durante... Na 10 média, ou 20 anos, na média aquilo elimina toda. Mas uma pessoa, eu percebo, ano a ano, olha, não é minha culpa, eu percebo o drama, mas não, é uma coisa que acontece noutras profissões também. Claro, sim. Não é? Por isso é uma questão de mentalidade. Olha, nós queremos um sistema assim ou não, para pagar pessoas, etc. Claro que os americanos estão muito mais dispostos a um sistema deste tipo, se bem que tenha ido para o Supremo Tribunal em alguns estados, e até economistas estiveram a defender o pró e o contra. Será que estas medidas são boas medidas, mesmo no longo prazo, da qualidade do professor ou não? Pois, é porque tu tens aqui vários desafios, não é? Um deles é como é que tu medes o impacto do professor, não é? Então podes ter um teste de matemática, um teste de língua e um teste mais de aspectos comportamentais, não é? E aí o desafio é, será que este teste está a medir o impacto real do professor a longo prazo, que é o que nos interessa, ou está a medir só o impacto de curto prazo? Não é? E depois tens outro desafio, que é correlacionar esses resultados, vamos admitir que eles são bons, com as características dos professores. Então o que é o melhor professor? É o professor que estimula mais a participação? É o professor que conversa mais com os alunos? É o professor que é mais autoritário ou menos autoritário? Não é? E aí já estás no fundo, nos determinantes do bom professor, não é? O segundo desafio é muito bom. O segundo desafio é mais como é que eu hei de treinar professores. Isso, ou o primeiro desafio é se eu devo valorizar estes professores desta forma. Agora, eu acho que na Califórnia, o grande caso foi na Califórnia. Eu acho que o lado que ganhou foi o Estado, que queria pagar os professores. Queria pelo menos colocar estes resultados na fórmula de pagamento a professores. Ganhou porque um professor de Harvard, chamado Rush Chetty, que escreveu um artigo em que diz que, olha, eu sei que estes impactos são no curto prazo, estes professores têm impacto em matemática agora na primária, mas no longo prazo... que eu liguei os dados com os dados do IRS aqui na América e eu consigo ver que ter um professor bom na primária faz com que eu tenha um salário mais alto. Ou seja, ele resolveu o primeiro problema, digamos assim. Ou seja, estes resultados de curto prazo prevêem, de facto, os resultados que nos interessam a longo prazo, tendencialmente. Sim, e até, no caso dele, é bastante misterioso, porque os resultados de curto prazo, se formos olhar para os testes, vão-se embora. Tipo, o professor não tem um impacto muito persistente. Agora eu tive um professor muito bom. Na terceira classe tive o melhor professor da América. E o meu resultado de matemática aumentou imenso. Agora eu consigo ver se o impacto deste professor persistiu ao longo do tempo. E realmente nos testes de matemática aquilo começa a decair. O milagre, não sei se é milagre, mas acontece nos programas, é que eu depois vejo que se eu ter tido este professor fantástico na terceira classe, teve um impacto no meu salário aos 30 anos de idade. Aí é que ele convenceu. Ou seja, o impacto direto sobre os testes de matemática dilui-se, mas o impacto indireto noutros aspectos mantém-se. E pode ser porque nós que não conseguimos medir bem o impacto do professor. Sim, exatamente. Quer dizer, não, conseguimos e não conseguimos, porque na verdade significa que aquela é uma boa métrica, o resultado de matemática. O resultado de matemática no curto prazo parece uma boa métrica. Mas sim, parece que no longo prazo não captura tudo o que... Olha, o que é que levou... Sim, exato, certo. Está correlacionado, não é, com o que nos interessa, mas até subestima, provavelmente. Sim, e nós não sabemos porquê. Mas eu vejo... Não sei se tu sabes, há uma coisa que se chama Global Teacher Prize. Aqui em Portugal... É organizado por uma instituição chamada Mentes Empreendedoras, Alfonso Mendonça Reis, que é um prémio, imagina, prémio Nobel para professores.
que existe. Há um prémio mundial, mas há um prémio nacional também. E eu, por acaso, eu sou júri. E todos os anos nós olhamos para professores. E nós não olhamos só para... Olha, claro, eles mostram-nos, olha, tive impacto no resultado. Mas nós olhamos para professores extraordinários. Mas são professores que mudam vidas de crianças. Mas mudam vidas de todas as dimensões da vida da criança. Sim, sim. E se calhar a matemática, o resultado de matemática mostra-nos um bocadinho da mudança da vida da criança, mas não nos mostra tudo. É a ponta do iceberg, no É fundo. A ponta do iceberg. É. Mas desde que ele esteja alinhado com o iceberg, está tudo bem, não é? Não, está tudo bem. Sim, mas captura muito Pepe. Desde que ele esteja alinhado, não é? A questão é se não está... Exatamente. A grande discussão, enfim, que existe sobre os testes e tal é sobre isso, não é? E depois há a camada que está abaixo, que também é muito interessante. Eu não sei se este vosso estudo concluiu alguma coisa relevante sobre isso, mas perceber desta análise que esta malta da pedagogia fez, não é? De estar... Aquilo que tu dizias, não é? Que eles sabem avaliar... mapear, no fundo, os comportamentos do professor, não é? Dividir em diferentes aspectos do comportamento do professor. Dessa análise sobressaiu alguma coisa, alguma característica especialmente importante, e se calhar outras menos importantes, na previsão depois dos resultados? Porque os resultados, só para relembrar, era um teste de línguas de matemática, mas havia outro teste vocês chamam funções executivas, não é? Mas que no fundo são aspectos mais comportamentais, não é? Era memória, era a capacidade de atenção, uma coisa que se chama flexibilidade cognitiva. Consigo ver instruções diferentes, consigo mudar de repente o que é que eu estou a fazer. São coisas que não são nem matemática nem espanhol. Ou seja, que características tinham os melhores professores, no fundo é isso? Eram professores que interagiam melhor com as crianças, respondiam melhor a feedback, tinham melhor empatia, tinham um bom plano para lidar com distúrbios. Olha, não sou tão reativo. Não só eram mais proativos, tipo, eu estou a ver que isto vai destrambulhar agora, se calhar vou fazer um intervalo ou vou parar aqui, ou quando aquilo destrambulhava, não reagiam. Reagiam, mas de uma maneira estruturada. Eu sei exatamente o que vou fazer quando aquele der um murro ao outro. Não vou dar um berro, vou reagir desta maneira. Já está tudo planeado. São as pessoas que tinham um plano. E não eram os professores que eram muito bons a ensinar matemática. Isso aí era a coisa menos importante. Era? Era. Engraçado. Porque eles não eram muito bons a ensinar matemática, de qualquer maneira. Não é? Então pode ser porque eles não eram muito bons em geral, ou porque não faziam muita diferença, não é? Tinha a ver mais com interações. Agora, por outro lado, quer dizer, eu conto uma história desse artigo, que é uma história um bocado deprimente, mas nós estávamos tão animados com isso que o Equador tem uma coisa engraçada, que tem a zona, para quem não conhece, tem a zona da montanha, tem a zona da costa. E como aquilo é no Equador, eles têm 2 anos escolares no mesmo país, que é um bocadinho desorganizado. Metade do país é de janeiro a setembro, o ano académico. É sério? E o outro é de outubro a junho. Não sabia disso. Então, por razões logísticas de recolha de dados, etc., nós fizemos o estudo só na costa, porque não podíamos dar a recolher dados matemática no fim do ano. Então, nas montanhas, nós estávamos tão animados que disséramos, então, agora... O que nós vamos fazer foi o que tu disseste. Estes comportamentos parecem ser bons. Nós vamos treinar os professores. Vamos lá meter um coach em cada escola. Ora aí está. Isso aí, o efeito foi negativo. A sério? Então, mas a sério? foi negativo. Então, negativo ou nulo? Negativo mesmo? Negativo, foi negativo. Olha, isso é muito deprimente, realmente. Porque as pessoas que olham para os vídeos, eles é um departamento de educação da Universidade de Virgínia, são muito bons, que tem um protocolo para olhar para os vídeos, chama-se Class, e que também tem um programa de coaching baseado nesse Class, e acreditam muito naquilo, e eu acho que faz sentido. E eles disseram lá ao IDB, vocês têm que fazer isto 2 anos. Mas o IDB, não vou fazer isto 2 anos. Isto aqui, no primeiro ano deu uma... Mas eu percebo o ponto de vista. Se calhar precisa de um segundo ano para aquilo ter efeito. Mas, pois, é como o outro programa dos $300, não é? Pode ser, mas não, eles não disseram, olha, não estou para isso, mas nós tentámos pôr na prática um programa de coaching baseado nisso. Pois, porque no fundo há 2 formas de melhorar os resultados dos professores, não é? Uma é ter... E eu acho que à partida seriam estas 2 formas e são complementares. Uma é estabelecer os objetivos, aquilo que falávamos há bocadinho, não é? Tens uma métrica e os professores são avaliados em que medida é que cumprem essa métrica ou não. Há o tal debate se a métrica é a métrica certa ou não, mas faz sentido. E a outra intervenção é
é dar aos professores ferramentas para eles melhorarem a sua performance. Sim. Mas esse caso mostra que este é mais difícil de fazer do que o primeiro, não é? Não, os dois tipos de programas já foram... Isto aí existem experiências várias. São duas áreas em que existem mesmo muitas experiências, com resultados muito variados, infelizmente. Sim. Tipo, coaching de professores, há programas ótimos, há programas milagrosos. Eu uma vez olhei para um programa na Libéria e nem queria acreditar, que mudou completamente a literacia. Eu sei que a literacia das crianças na Libéria, aquilo era depois da guerra, aquilo estava tudo destruído. Mas com um programa de coaching para professores em literacia, mudou completamente a literacia das crianças e mudou. Mas há imensos programas de coaching de professores que não faz nada. Como há. Agora, eu acho que, em termos de dar incentivos a professores, eu acho que também há bons e maus, mas eu acho que aí há mais evidência em que estimula qualquer coisa nos professores em que os alunos saem melhor. Não há muitas análises de custo-benefício, se calhar o que nós pagamos, mas realmente pagar a professores parece, se calhar os professores, olha, tem aqui um alvo, não sei, se calhar tem aqui um alvo, se calhar pode ser só por os alunos a ser bons naquele teste. Não é? É sempre o risco, mas nem sempre. Há pessoas que fazem isto bem feito e que põem os targets. Olha, tem que ser bom ensinar matemática. Se eu apanhar no meu teste, vai ser bom para ti. E ter testes que avaliem essas funções executivas, eu acho que ajuda bastante, não é? Porque é o tipo de coisa que são extra-testes. Sim, e são mais difíceis de... Quer dizer, por um lado, estão correlacionadas com uma série de coisas que nos interessam ao longo da vida, e por outro, são mais difíceis de maximizar sem gerar o impacto positivo que nós queremos, não é? Ou seja, dizendo isto de uma maneira mais concreta, não é? Tu podes pôr um aluno... Toda a gente conhece pessoas que tiveram um explicador que as pôs milagrosamente a passar o exame de matemática, e passado uma semana elas não sabiam nada de matemática. Exatamente. Não é? Enquanto com aspectos mais comportamentais e mesmo de memória é mais difícil isso acontecer. São coisas que sejam mais persistentes, talvez. Aliás, vocês têm outro paper interessante, outro artigo interessante, especificamente focado nesta questão das funções executivas no Brasil. Outra experiência natural, que foi um sorteio de vagas em creches públicas. Portanto, aqui voltamos às creches, não é? E que vocês estudaram o impacto na tomada de decisão, especificamente. Ou seja, no fundo, são estas competências mais, chamemos-lhe assim, soft skills, não é? Ligadas à tomada de decisão. Como é que foi feito este estudo e o que é que vocês concluíram? Então, este estudo, há um economista brasileiro, por acaso tem o mesmo orientador que eu, mas ele não virou académico, mas virou um dos economistas mais importantes na América Latina no desenho de programas sociais no Brasil e toda a América Latina. Chama-se Ricardo Paes de Barros, que queria olhar para creches há muito tempo. Mas ele queria era ter alguma experiência para olhar para isto. E ele, no Rio de Janeiro, tinha bastante credibilidade. Lá na altura, as creches eram responsabilidades do município. E ele tinha alguma credibilidade com a secretária de Educação e tentava lá impingir a ideia dele. Nunca conseguia. Quando conseguia, disse, olha, já sei como é que vou fazer. Ele fez um inquérito aos diretores das creches e perguntou, olha, como é que vocês alocam vagas a crianças? Porque creche pública era 7 cães a um osso, havia pouquíssimas e milhões de pessoas queriam ir para a creche pública. Então havia listas de espera gigantescas. E a conclusão do inquérito, olha, nós damos a prioridade a prioridade número 1 é ser filho de funcionário de creche. Então, aí ele disse, secretária, vocês estão a dar serviço a vocês próprios. Então a secretária disse, então está bem, podes fazer a tua lotaria. E depois ficaram tão entusiasmados que eles refinaram a lotaria, até hoje tem lotaria, só que agora não é bem lotaria porque é completamente determinado pela vulnerabilidade social da família. Então deixou de ter aspecto de lotaria. Então, então já não é lotaria, inverteram a coisa, não é? Sim, mas eles chamam aquilo de lotaria porque na altura o desempate era por lotaria. Porque no princípio quem era mais pobre só tinha maior probabilidade de conseguir. Aquilo é que foi refinando. Okay. Mas não interessa. Porque eles desculpa interromper, eles nos Estados Unidos têm uma grande tradição de lotarias a sério, né? Para charter schools, exatamente. Sim. Aí é mesmo lotaria, ou seja, aquilo define a tua vida, o resultado da lotaria. Pronto, aqui neste caso não, era mais direcionada a mais desfavorecidos. Não, mas no ano que nós fizemos foi lotaria. Ok. Havia 24 mil vagas e depois só havia 24 mil crianças a querer ir para a creche, 0 aos 3, mas só havia 10 mil vagas. E não havia lotaria em todas as vagas, porque faziam lotaria consoante, era por idade e por creche.
Então, se houvesse vagas suficientes para aquela idade e para aquela creche, não havia lotaria. Mas mesmo assim, para imensas crianças houve lotaria. Então nós conseguimos construir o grupo que ganhou lotaria e que não ganhou lotaria, não é? Mesmo quem perdeu lotaria, quem ganhou lotaria, quase toda a gente foi para a creche. Quem perdeu, metade conseguiu arranjar a maneira de ir para a creche. Mas mesmo assim há uma grande diferença no acesso à creche entre quem ganhou e quem perdeu. E depois nós conseguimos, eu não estava no estudo ao princípio, mas começámos a recolher dados. Primeiro sobre se as mães iam trabalhar, e iam. Aliás, não era tantas mães, naquele caso que as mães já trabalhavam muito, era sobretudo as avós, porque teve imensa graça, porque nas famílias em que tinham a avó a tratar a criança era mais um adulto a ganhar dinheiro, pelo menos durante aqueles 4 anos exatos. Foi um efeito muito grande nos recursos das crianças. E depois começámos a recolher dados também em nutrição, peso e altura, e alguns dados de coeficiente de inteligência. Melhorou um bocadinho no curto prazo com coeficiente de inteligência. Os efeitos mais persistentes foram em peso e altura, que as crianças comiam muito melhor na creche. Eram crianças muito pobres, sobretudo de favelas. E depois, mais tarde, fizemos este estudo com a capacidade de decisão. Nós tínhamos 3 medidas. Isto foi feito até com outra equipa, um colaborador do Banco Mundial e um investigador em USC e uma aluna portuguesa que estava lá a visitar o UCL. Era a alunada nova que estava a visitar o UCL. Em que jogámos uns jogos com as crianças. As crianças tinham uns tablets em que tinham que fazer umas escolhas. O tipo de escolhas que se faz normalmente, há vários tipos de decisões que nós podemos olhar. Um é se fazem decisões racionais, se têm racionalidade na decisão. As crianças não eram assim tão pequenas, na altura já tinham 13, 14 anos de idade, não é? E se, por exemplo... 13, 14? Porque isto foi avaliado já depois. Já foi avaliado. Já tinham 12 anos de idade, pelo menos. Porque elas entraram na creche em 2008. Então tinham dos 0 aos 13 em 2008 e estes dados são de 2016. Então, 8 anos mais tarde, tinham de 8 a 12 anos de idade. Não é? Então, tínhamos umas coisas se faziam escolhas racionais, por exemplo, mas as coisas mais interessantes tinham a ver com a tolerância à desigualdade. Não é? Então, normalmente, nós temos uns jogos em que nós temos assim, olha, tu tens aqui, por exemplo, 4 euros e tens ali outra pessoa. O que é que tu preferes? 2 euros para cada um? Ou 1 para ti, 3 para o outro, 3 para o outro, 1 para ti, etc. Então comparam locações. E depois nós vemos, há pessoas que não, que tem que ser 2 para cada um, para ser justo. Ou não, 3 para mim e 1 para o outro. Nós conseguimos ver tolerância à desigualdade. Não é? E as crianças que foram para a creche, nós conseguimos ver, olha, se eram mais ou menos tolerantes às desigualdades. O resultado mais interessante aí é que para meninas, elas ficaram muito mais tolerantes à desigualdade, a dizer, olha, não tenho que dar sempre 2 para cada um. Tipo, se eu receber 3 e o outro receber um azar, se calhar eu prefiro isso, não é? E o que elas não gostavam mesmo é estar por baixo. Por exemplo, se eu lhes oferecia, olha, 2 para cada um, ou então 1 para ti e 3 para o outro. E elas aí é que, se não fossem para a creche, eram muito mais tolerantes a isso. Ou seja, ir para a creche tornou-as menos intolerantes a ficar a perder, no fundo. Sim, a nossa menos explicação aceitadoras. Sim, é porque nós achamos que os ambientes nas favelas eram muito machistas e muito misoginistas. Elas, se ficassem por baixo, olha, é assim a vida. E se calhar foram para a creche, viram, estes rapazes não são melhores do que nós. E mudou a atitude delas. Esse é um resultado muito interessante. Ou seja, para os rapazes não fez efeito nenhum, ficaram iguais ao que seriam, não é? Sim. E nas raparigas fez com que elas passassem a rejeitar uma situação de desigualdade que em condições normais achariam um facto do mundo, lá está. Isto tem quadros, que eu não sei se alguma vez estiveste aqui a falar disso, mas existem diferenças sexuais grandes em propensão para competir. E pode ter a ver com eu não quero perder. Eu tenho muita intolerância a perder. Ou não, ou pode ser tolerância ao risco, etc. Mas que existem. Não é? E eu acho que o nosso estudo tem a ver com isso. Mas que aí se atenuaram, não é? Que aí se atenuaram. No vosso estudo se atenuaram, sim. Esse estudo é muito interessante. E porquê que vocês estudaram aí especificamente estas funções executivas e não o... Sei lá, e não fizeram testes de... Lá está, matemática, português, etc. Na altura, eu faço coisas por oportunidade. Então,
havia este investigador que estudava muito estes tópicos de decision making. Nós já tínhamos olhado para a IQ, ou coeficiente de inteligência, e os resultados de mais médio prazo tinham sido nulos. Não é? E para a creche não tinha tido impacto nenhum. Pelo menos não teve impacto negativo. Não é? Mas não teve impacto positivo também. Teve um bocadinho de impacto no curto prazo, no vocabulário das crianças. A coeficiente de inteligência é muito difícil de mudar. Não? Eu não estava com esperança de ver agora a inteligência deles aumentou. Não, aquilo que se não teve impacto até agora não vai ter. Talvez noutras coisas, se fosse matemática, etc., talvez tivesse. Mas talvez nestas outras atributos das crianças, talvez tivesse efeito. Teve a ver um bocadinho com isso. E se era este outro investigador tinha arranjado dinheiro para recolher dados, perguntou se eu queria colaborar com ele e eu disse que sim, era um tópico em que eu estava interessante. E tem a ver com preferências de crianças e tem as decisões que elas tomam têm impacto em vários resultados da vida delas. Tenho alguma curiosidade por isto. Tu e, enfim, as pessoas como tu andam basicamente sempre à caça destas experiências naturais, não é? Ou seja, sempre que, eu imagino que sempre que tu saibas de alguma medida que criou em algum país algo parecido com uma experiência dessas, sejam 7 cães ou um osso. São, mas há muitas, não é? E depois, é difícil funcionarem. A maior parte de uma pessoa está lá e aquilo realmente não foi experiência natural ou não foi bem implementado, etc. Então, nos tópicos em que às vezes vêm até mim, por exemplo, às vezes eu conhecia pessoas do Banco Mundial e elas perguntavam, olha, não queres trabalhar nisso? Às vezes eu começo a trabalhar numa coisa e vejo a oportunidade para trabalhar noutra. Não é? Então é muito por oportunidades, acho eu, pelo menos no meu caso, é exatamente como tu descreveste. E os métodos estatísticos mais clássicos continuam a ser usados? O que é que são mais? Observacionais, não é? Quer dizer, que tu recolhes variáveis e fazes uma regressão, tentas controlar. Depende do objetivo, não é? Às vezes é como toda a investigação, mas se for a melhor coisa que se pode fazer, ainda se faz, mas já não são considerados tão credíveis, é mais difícil vender ideias só baseadas nesses métodos, não é? E depois há cada vez mais recurso, quando possível, a experiências, não é? Naturais, mas cada vez mais. Eu também tenho as minhas próprias experiências e imensos investigadores fazem, quando podem, as próprias experiências sociais, em que, como na medicina, se aloca pessoas a diferentes tratamentos. Eu acho que talvez um bocadinho diferente da medicina. Na medicina isso é muito usado, às vezes não tanto para a investigação fundamental. Olha, eu vou descobrir aqui esta enzima ou esta proteína, mas isso faz-se no laboratório, não é? E eu depois vou fazer a experiência, olha, vou ver se este tratamento funciona em humanos, não é? E aí eu faço, mas eu acho que é outra fase. Sim, é uma fase posterior, exatamente. É uma fase posterior. Olha, a investigação base é feita lá no laboratório com outros métodos. Agora, o que eu vou ver é se este tratamento realmente é eficaz, não é? Eu acho que nas ciências sociais aquilo ainda está tudo meio misturado, não é? Porque, não, eu prefiro assim. Eu acho que na investigação fundamental tem que haver muitos métodos diferentes, porque é impossível fazer experiências para tudo. Não é? E há coisas, por exemplo, estavas a perguntar mecanismos. Olha, às vezes fizeste imensas perguntas de mecanismos que eu não conseguia responder. E que com experiências é impossível. Experiência, eu dou o tratamento e o outro não recebe, pois eu vejo o que acontece. Se eu quero aprender sobre mecanismos, tenho que usar uma coisa que não vem só da experiência natural. Não é? Não, Tenho que olhar para os caminhos, que são umas coisas. É impossível eu ter experiências de todos os mecanismos possíveis. Sim. Não é? Então eu tenho que usar uns métodos que não são experimentais, não é? Eu acho muito haver uma confluência de métodos. O que não há, se calhar tanto em termos de políticas, é que não há, olha, por exemplo, olha, se eu quero implementar um tratamento, eu tenho que estar aprovado pelo Infarmed. E o Infarmed diz, eu só vou aprovar isto se houve um ensaio clínico. Se calhar o governo... Eu tenho esta ideia, vou refazer a reforma curricular. Não há um Infarmed de educação que diga, você não pode fazer isso porque não é provado que é eficaz. Eu acho que isso é que é uma grande diferença entre o que há em medicina e o que há nas políticas sociais, não só a educação, mas noutras áreas. E achas que pode haver? Ou seja, acho que pode haver. Acho que porque não? Eu acho que pode haver, porque isto apareceu na medicina de algum lado. Sim. Sempre houve Infarmeds para a medicina, mas eles não exigiam ensaios clínicos. Sim. Então, deixa-me pegar nessa analogia com a medicina que eu acho interessante. Vamos olhar para
políticas educativas como medicamentos e imaginar que se criava agora um Infarmed. Que medicamentos, né? No caso, políticas educativas, é que nós precisaríamos mesmo, não é? É que não existem, por exemplo, não sei se conheces suficientemente o caso português para responder a isto, não é? Mas que políticas é que não estão implementadas, ou que medicamentos é que não estão autorizados e deviam ser autorizados, tendo em conta a evidência que existe sobre eles? Alguns dos que falámos aqui, provavelmente. Não, talvez alguns, mas essa pergunta eu acho é uma ótima pergunta. Mas é uma pergunta que até economistas não conseguem responder de forma honesta. Porquê? Porque, enquanto que na medicina, os ensaios clínicos, por exemplo, eu vou aprovar aqui este remédio para o colesterol. Existem guidelines muito específicos que eu tenho que respeitar para o ensaio clínico ser respeitado, para ser válido, como dizendo que a droga é eficaz, não é? E que eu posso replicar isto no mundo inteiro. Em educação ou noutras áreas sociais, eu vou fazendo... os verificadores são como eu, são oportunistas, não é? Olha, agora posso analisar impacto de fazer coaching de professores aqui no Equador. Então eu vou fazer aqui, lá nas montanhas do Equador, vou fazer isto. Olha, funciona não, isto daqui é uma porcaria, mas como eu te disse, este do outro da Libéria foi espetacular. Estás a ver? E como eu te falei disso, há programas de incentivos a professores. Por exemplo, a pagar a professores consoante os resultados em testes, etc. Não há ainda muita uniformidade. E depois há investigadores muito bons que tentam pôr isto nos artigos, numas resenhas, não é? E existem, mesmo... Meta-análises. Às vezes não é tanto meta-análises, porque meta-análise envolve um tratamento estatístico específico dos vários resultados. Às vezes é só resenhas e, olha, eu vou usar o meu bom senso e dizer, primeiro vou-te dar aqui... Um bocado o que estivemos a fazer aqui agora, não? O que tu estiveste a fazer. Vou-te dar aqui os... Há pessoas que fazem meta-análises, não é? Mas em várias mesmo ciências biológicas existem as Cochrane Reviews que são muito famosos. Mas em ciências sociais existem várias resenhas e depois uma pessoa olha para aquilo, só como os estudos ainda são muito variados, em ambientes muito variados e com protocolos muito variados, não é? Cada vez as pessoas tentam fazer muito melhor trabalho. Eu acho que ainda se está um bocadinho longe de termos uma coisa tipo ensaios clínicos, mas eu acho que ter um Infarmed pode ser um Infarmed para a educação, um Infarmed para a saúde pública, um Infarmed para programas de apoio a desempregados, etc. Eu acho que era ótimo. Na verdade, até antes do Infarmed, não é? Portanto, nas ciências biológicas há protocolos que regulam as experiências. Não sei quais são, por acaso, não é? Mas no fundo seria ter algo equivalente aqui, não é? Não cada investigador decidir por si o que é que resulta melhor naquele caso, mas ter protocolos que standardizassem o que deves fazer de modo a que fossem muito mais comparáveis estudos diferentes. Exatamente. Mas a tendência é ir nessa direção. Sim. Eu acho que se existe uma instituição pública que exige... Nós estamos a falar de duas coisas um bocadinho diferentes. Uma é o que é que os investigadores fazem como ciência. Certo. E eu acho que nós não estamos a fazer nada de mal. Eu acho que é mesmo assim. Porque uma pessoa tem que ter liberdade para... Olha, o que é que eu tenho aqui na minha cabeça? Eu acho que esta coisa é interessante. Vou experimentar, eu posso experimentar aqui, vou experimentar aqui. Não é? Mas outra coisa é que políticas é que eu devo implementar quando eu vou passar de ciência para a implementação. Sim, eu acho que aplicada. Acho que aí não era bom ter um Infarmed. Mas eu acho que é o que se passa na medicina, não é? Há a investigação e depois há eu descubro uma enzima ou sei como é que vou modificar geneticamente estas células, etc. Agora, como é que eu transformo isto num tratamento? Claro. Sim, no fundo, imagina, por exemplo, que uma das medidas era o coaching a professores, não é? O treino de aconselhamento a professores, não sei como é que se traduz em português. Terias de ter um organismo que estipulasse que ele devia ser testado desta maneira, primeiro só em algumas escolas desta localização, ou só nestes professores, ou só durante este período de tempo, e só quando esses obstáculos estivessem superados é que aquela medida se... Sim, e pode ser só para Portugal. Aplicava ao país todo, sim. Pode ser só para Portugal, olha. Façam este teste em Portugal. Mas eu acho que é perfeitamente possível, mas eu percebo que seja difícil isto, né? Em medicina demorou bastante tempo e não foi assim. Isto não existe em medicina há 100 anos. Né? Pois não. Há 50 anos, há 70. E porquê? Porque antes disso morria gente com medicamentos que funcionavam mal, ou bebés com más formações, etc. Há uma razão específica. Em educação realmente não morre ninguém, é difícil ver os resultados, mas que pode ter impactos muito negativos nas vidas das pessoas, pode ter. Mas deixa-me puxar outra vez por ti para recomendações.
com esta advertência de que, na verdade, ainda há muitas limitações dos dados, mas há apesar de tudo, conclusões que já sejam relativamente robustas nesta literatura e que ainda não estejam suficientemente vertidas em políticas públicas? Se o Ministro da Educação te estiver a ouvir, por exemplo. Quer dizer, eu não estou a par de tudo, mas eu acho que, por exemplo, começar por a primeira infância, não é? Primeira infância, eu acho que há evidência muito forte de que se nós quisermos mesmo ajudar crianças muito pobres, há uns programas que são muito caros, mas que mudam a vida de crianças. Mas que, por exemplo, programas mais universais de acesso à criança são programas muito populares para famílias, porque as mães podem ir trabalhar e tem todo o sentido, não é? Os pais podem ir trabalhar, os avós se calhar ficam mais livres. Ter acesso a creche pública é muito bom, mas não é necessariamente ótimo para crianças. Isso aí eu acho que há bastante evidência de que não há resultados muito bons de creches públicas, não é? Mas que há resultados muito bons de oferecer programas muito bons a crianças muito pobres. Depois, um bocadinho mais tarde, coisas que funcionem em escolas assim, sem grande controvérsia. Por exemplo, reduzir tamanhos de salas de aula. Se for uma redução gigante, realmente aumenta os resultados das crianças. Mas vale a pena. Olha, imagino que eu reduzo para metade. Tem que contratar o dobro dos professores e deve ser incomportável para qualquer país. Os resultados das crianças não mudam assim tanto. Acho eu. Quer dizer, se calhar... Mas acho eu, no longo prazo não se vê efeitos muito grandes nos salários das crianças, não é? Mas são eficazes. Aquilo no Infarmed dizia, olha, isto aqui aumenta um bocadinho os resultados das crianças. Mas passa custo, se for como uma política. Sim. Mas, por exemplo... É como um medicamento ótimo para a dor de cabeça, mas que é muito caro, não é? Mas, por exemplo, reestruturar salários de professores, olha, pôr uma componente, é difícil, mas pôr uma componente na avaliação dos professores baseada nos resultados em testes standardizados. Eu sei que é difícil porque não há testes standardizados dados todos os anos. Então implicava começar a testar as crianças. Mas se as crianças fossem testadas, eu acho que é uma coisa que tem funcionado em vários cenários, na América, na Índia, em vários sítios do mundo. No México, em que pagar professores com base em resultados de alunos tem aumentado os resultados dos alunos nessas disciplinas. Mas por acaso havia uma pergunta que eu te queria mesmo fazer, uma dúvida que eu tenho desde o episódio que gravei com o Miguel Herdade, já há 2 anos, em que estávamos a falar da importância do pré-escolar, e eu fiz uma pergunta que é como é que tu avalias os educadores? Como é que avalias quem lida com os miúdos? Porque lá está, a partir do primeiro ciclo é fácil, é relativamente fácil apesar de tudo. Sabem ler, sabem escrever, sabem matemática, tens esses aspectos mais comportamentais, talvez seja fácil. Existem medidas para avaliar educadores de infância? Uma pessoa pode filmar estes educadores, os mesmos protocolos que eu descrevi. Mas repara, tu aí estás a avaliar comportamentos que tu achas que prevêem o que tu queres, não é? Sim. Agora, o ideal não seria tanto... Quer dizer, esses comportamentos são bons se tiveres a certeza que eles estão correlacionados com o que tu queres. Mas, na verdade, nós não estamos a olhar para os miúdos, estamos a olhar para os professores. Nós devíamos era olhar para os miúdos. Não, é muito caro. Mas existem, claro que existem. Os psicólogos testam crianças de todas as idades. E pode-se testar, até a inteligência pode-se testar em criança. E não é ruído. É aquilo para ver como é que a criança vai sair 5 anos e mais tarde. E essas capacidades, função executiva, pode-se testar em crianças. Eu já contratei imensa gente para testar funções executivas em crianças pequenas. E são testes bons, mas são testes caros. Agora, não sei... mas a tua pergunta é, na prática, existem avaliações boas de crianças que se possam implementar em larga escala e que possam ser usadas para avaliar educadores. Ainda não sabemos. Há investigadores que estão a tentar desenvolver. Não por essa razão. Eles iam-me assassinar se sugerisse. Eles tentam desenvolver estas ferramentas mais curtas de avaliação de desenvolvimento de criança para investigação, para poder recolher dados em larga escala no Quénia, em vários países por todo o mundo onde é muito caro recolher dados. Mas se estas medidas funcionam para a investigação, em princípio também funcionam, porque são medidas de linguagem, medidas de vocabulário, medidas de capacidade fina, capacidades motoras finas e grossas. É possível. É possível.
é possível, mas ou é muito caro ou não está ainda bem desenvolvido. Agora lembraste-me de uma coisa. Nós estivemos juntos numa conferência que era exatamente sobre políticas para a infância, e eu estava lá a falar, a certa altura, com pessoas que trabalham na área dos miúdos órfãos e de abandono, etc. Eles deram-me um facto estilizado daquela área que eu não conhecia e me impressionou, embora seja daqueles que em retrospectiva faz todo sentido. Eles diziam que entre maus tratos e negligência, ou seja, desinteresse, mesmo que em maus tratos estejamos a falar de bater, agressão sexual, ou seja, maus tratos do pior tipo que nós possamos imaginar, o impacto maior está da negligência. Pois, isso não conhecíamos, talvez, não sei. Ou seja, é pior ser ignorado do que ser maltratado. Ou tendo ao contrário, é menos mau ser maltratado do que ser ignorado. O pior para os miúdos era ser completamente ignorado. Pois. Pelos pais, como se eles não estivessem lá. Não é? Como se eles não estivessem lá, claro. Por exemplo, imagina um pai drogado que está sempre fora e etc. E o miúdo está sempre sozinho em casa. É perfeitamente possível. E que vive com stress, vive sempre com tensão, vive sempre ali... E nós somos uma espécie altricial, não é? Ou seja, nós dependemos em miúdos, estamos feitos para olhar para os pais. Por acaso isso achei impressionante esse factoide. Olha, isto foi uma excelente aula sobre a economia da educação. Alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não, perguntaste imensas coisas. Espetacular, obrigadíssimo por... Não estás a querer despachar. Mas não, já chega. Não, estou a brincar. Já está a chegar ao ponto em que ele vai perguntar a seguir, eu vou começar a dizer não sei. Boa. Não, Gosto porque disso. Eu não sei mesmo. Gosto disso, não, isso é ótimo. Porque eu não sei mesmo. Acho que está a chegar ao limite das coisas que eu estou com alguma confiança. Excelente. Para mim, perfeito. É aí que eu gosto de terminar. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.